Pois bem, pessoal, dando continuidade aqui ao estudo da função cosseno, né? Como a gente já tinha falado anteriormente, pessoal, quando você percebe que a entrada é quando você insere o círculo trigonométrico insere o círculo trigonométrico, né? No estudo do seno e do cosseno, você permite ter uma gama de valores x para a entrada, né? E através dessa gama de valores, você, através da operação do cosseno, vai calcular um resultado para esses valores, né? Então, a partir do momento que você tem uma gama de entrada e uma gama de saída, né, você pode considerar esse seno, esse cosseno, né, o cosseno como uma função. E aqui, pessoal, nós temos um conjunto de entrada e um conjunto de saída. O conjunto de entrada é número real, o conjunto de saída é número real. O conjunto de entrada se chama domínio, o conjunto de saída se chama contradomínio. Nesse conjunto de saída, os números que serão setados, né, acertados pelas flechas, serão a imagem. E por fim, pessoal, né, com isso a gente tem uma definição aqui, ó. Assim, definimos a função trigonométrica cosseno como a função real de variáveis reais que associa cada número real x ao valor real cos x, ou seja, para cada número real x vai ter uma saída correspondente que vai ser dada por cosseno de x. Em símbolos, pessoal, função f de entrada real e saída real, onde para cada entrada x eu vou produzir f de x, em que f de x é o cosseno de x. Ou seja, aqui é o x, esses caras que estão sendo setados seria o f de x propriamente dito. Aqui, pessoal, é só para lembrar que a medida do arco na circunferência trigonométrica se confunde com o comprimento do arco, porque ela tem raio unitário, ok? Beleza? Só mesmo para isso. E falando um pouco de gráfico da função cosseno, mesma ideia para o seno, você vai aqui a tabela de 0 a π, e você vai ter os valores, pessoal, olha só, de 0 a π, os valores do cosseno, né? Quando a entrada é 0, quanto é que é a saída? 1. Lembra lá que quando a entrada era 0 no seno, a saída era 0? Não lembra? Pois olha só aqui, ó. Quando a entrada era 0 no seno, a saída era quanto? 0. Agora no cosseno, olha só. Quando a entrada é 0, a saída é 1. Então, pessoal, repare aqui na função cosseno, né? Os dados da tabela. É de 0, ela vai de 0 a 2π. E a partir daí, pessoal, monta-se o gráfico da função cosseno. Olha só, esse gráfico aqui, né, ele é baseado nesta tabela. Perceba, pessoal, a suavidade do gráfico. Essa suavidade se dá pelo o fato de ela ser gerada, ou de o gráfico ser correspondente a uma circunferência, né? Então ele é suave, ele não é um gráfico, ele não é um gráfico, como é que eu vou te falar, por segmento de reta, mas ele é bem suave. Mas o período é 2π, a partir de 2π vai tudo se repetir novamente, no caso do cosseno. E quando você amplia esse gráfico, você cresce ele nas laterais, né, no eixo, você amplia esse intervalo para mais de uma volta, você tem o gráfico tanto no sentido positivo como no sentido negativo. Você tem esse outro gráfico aqui, pessoal, né, que nesse caso, essa ampliação desse gráfico, dessa curva, essa nova curva passa a se chamar de cossenoide. É bem parecido lá com o seno. Pessoal, aqui tem algumas observações. A cossenoide não é uma nova curva, e sim uma senoide transladada. Ele está dizendo, pessoal, que ele pegou a função seno, né, e escorregou ela em π sobre 2, em 90 graus, ou para o lado direito, ok? A gente pode fazer isso também para o lado esquerdo, mas nesse caso aqui a unidade para a direita. Observe
na senoide da página 43, que ao colocarmos o eixo X no ponto de abscissa, ó, na realidade é como se tivesse aqui, ó, o eixo X não, o eixo Y tivesse aqui, nesse ponto aqui, e você tivesse escorregado ele para a direita π sobre 2, ok? Beleza? Então você escorregando o eixo X, o eixo Y, vai acontecer de você ter o gráfico do cosseno. O domínio, como já foi falado, é um número real e a saída é real. Domínio é real. Domínio é o conjunto de entrada. A imagem, pessoal, está sempre entre menos 1 e 1 para o caso da função cosseno de x. O período 2π e a função cosseno também não é injetiva nem sobrejetiva. E dá para saber disso porque a gente já falou sobre isso na aula passada na função seno. Porque é bem parecido, né? O que vai mudar da função cosseno para a função seno é que na função seno você está pensando nesse pedaço de eixo e na função cosseno você está pensando nesse pedaço de eixo. O sinal, pessoal, também já estudamos. Positivo no primeiro e no quarto, negativo no terceiro, no segundo e no terceiro. Atividade, pessoal, né? 3 questõezinhas. Na próxima aula, pessoal, iremos falar sobre a função, sobre as senoides, né? A gente vai dar uma frisada nessa função aqui, ó, com esses parâmetros aqui, porque é esses parâmetros que vão dar uma diferenciada no gráfico da função seno ou cosseno, né? Que está também a cosseno. E vamos entender um pouco porque que o período também pode ser calculado por 2π sobre c. Onde c é o parâmetro que multiplica o argumento x, né? ou a variável x, né? Nesse caso. Aqui, pessoal, também eu vou tentar criar aqui para vocês rapidinho o gráfico da função cosseno. Pegar aqui o ponto aqui, colocar aqui entrada alfa e a saída cosseno alfa, ok? Vamos aplicar, dar um ok, vamos mexer aqui para ver o que acontece, ó. Repare quando você está no zero, o ponto H está no máximo. Vamos habilitar um rastro aqui para o ponto H, habilitar rastro. Então olha só, pessoal, ó. Quando eu estou no zero no seno, quando o meu seno dá zero, que é em 180, o meu cosseno dá o maior valor negativo que ele pode ter, que é menos 1. Você pode ver aí, ó, ponto. Está dizendo aqui, ó, que o ponto é dado pela variável de entrada π, que é 180 e menos 1. Quando você está aqui, lembre-se, pessoal, que agora aqui repara que está zero o meu cosseno. Por quê? Porque você não está vendo nem um pedacinho desse azul, ó. Desculpem, amarelo. Você não está vendo nem a pontinha dele, então está dando zero. Na hora que você começa a ver, ele começa a crescer lá o H, ó. Olha só. Olha só. É só o H crescendo. É o ponto D crescendo aqui, ó. Até você chegar no máximo, que é no ponto mais alto que ele alcança. Ok, pessoal? É isso, né? Espero que tenha ajudado a vocês a compreensão um pouco mais da função seno e da função cosseno. E até a próxima. Abraço.